Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Presidente do Supremo Tribunal Federal diz que, se depender dela, Brasil dará um basta à corrupção. E operação da Polícia Federal tem como alvo, um dos alvos, o governador do Rio Grande do Norte. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando justamente sobre essa operação da Polícia Federal que teve como alvo o governador do Rio Grande do Norte. E quem tem os detalhes pra gente é Jéssica Gonçalves, diretamente do estúdio da Rádio Nacional. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Rosiane. O governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, do PSD, foi alvo da Operação Anteros da Polícia Federal nesta terça-feira. Ele é acusado de tentar obstruir investigações da Justiça sobre fraudes na folha de pagamento da Assembleia Legislativa do Estado. 2 auxiliares de confiança do político foram presos, Adelson Freitas dos Reis e Magali Cristina da Silva. Em nota, a defesa do governador negou veementemente a prática de qualquer irregularidade e pelo político na época em que era deputado estadual. Também afirmou que está à disposição para prestar qualquer esclarecimento. Cerca de 70 policiais trabalharam na operação de hoje. Documentos e provas foram recolhidos do Centro Administrativo do Rio Grande do Norte e da Assembleia Legislativa. A ação é um desdobramento da Operação Dama de Espadas de 2015, que apura fraudes na Assembleia Potiguar. Recursos públicos eram supostamente desviados por meio de funcionários fantasmas. Eu volto com você, Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Agora a gente vai até a redação da TV Brasil em São Paulo conversar com Vanessa Casalino, porque hoje teve um fórum em São Paulo que discutiu toda esta situação brasileira mesmo, o combate à corrupção. Foram vários participantes ligados a essa área jurídica, de advogados, de Ministério Público. E Vanessa Casalino tem os detalhes porque entre os palestrantes estavam ali o juiz Sérgio Moro e a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. O que eles disseram nessas palestras. Vanessa, boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. O juiz federal Sérgio Moro falou aqui em São Paulo em um evento promovido por uma rádio e defendeu que os parlamentares no Congresso Nacional também têm um papel importante para as ações de combate à corrupção. Segundo ele, não basta a ação da Justiça Criminal. Toda a sociedade tem de estar engajada. Moro fez ainda um balanço positivo da Lava Jato, destacando a condenação de 4 diretores de alto escalão da Petrobras, 10 representantes da classe política e a recuperação de pelo menos 98 milhões de reais em dinheiro público. O juiz federal avaliou que o STF deu um passo relevante contra a impunidade ao aprovar a medida que autoriza a aplicação da pena logo depois da condenação em segunda instância. Antes da Lava Jato, essa aplicação só poderia se dar depois de uma decisão definitiva, o chamado trânsito em julgado. Moro demonstrou preocupação de que esse entendimento seja alterado no Supremo, mas a ministra Carmen Lúcia, que também participou do evento, como você disse, falou que não há na Corte nada neste sentido, que o fim do início do cumprimento da pena em segunda instância não está pautado no Supremo. Carmen Lúcia também defendeu a necessidade de todos se engajarem no combate à corrupção. Vamos ouvir. Eu acho que é hora de nos unirmos, cada um de nós cidadãos, numa ação conjunta de contribuirmos com nossas ações e não apenas com a nossa ideia ou com a nossa indignação, que vem de 500 anos explorados que fomos sempre, para não nos deixarmos explorarmos, porque só é explorado aquele que se deixa abater. Todo cidadão tem o direito de dormir sossegado, sem qualquer temor de que alguém no espaço público, por ele pago, o está traindo. E a corrupção é isto, um ato de traição quando se trata do espaço público. Carmen Lúcia fez questão de destacar ainda que acredita na política e que saídas dentro da esfera política são importantes. Se há corrupção, disse a ministra, é preciso eliminar o problema, não a política, Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. Foram várias declarações fortes da ministra. Eu acompanhei pela internet, porque era transmitido ao vivo ali pela internet esse fórum que estava sendo realizado por uma rádio em São Paulo. E entre as mensagens também que chamaram a atenção ali, uma foi logo a frase de abertura da ministra Carmen Lúcia. Ela já começou afirmando que amava o Brasil, ela disse: eu amo o Brasil, e é preciso deixar claro que ela
que ela quer é mudar o Brasil e não se mudar do Brasil. Ela fez questão de ressaltar isso e até falou assim, olha, e por isso mesmo, tudo que eu falar neste evento, né, tudo que ela falasse naquele momento, iria neste contexto. Ainda nessa questão da atuação dos cidadãos e do combate à corrupção, a ministra várias vezes ressaltou essa importância de cada cidadão agir honestamente, assim, porque aqueles pequenos gestos de corrupção que começam ali com furar uma fila, ela chegou a citar pisar num gramado, invadir uma área, enfim, ela fez uma ampla narrativa sobre essas situações que terminam estando na vida cotidiana. E outro momento que chamou bastante atenção ali nas declarações da presidente do Supremo Tribunal Federal é quando ela ressaltou assim, olha, o poder público tem que ser honesto. E ela disse assim que quando fala em governo, ela usou a expressão o governo tem que ser honesto. E quando ela disse o governo, ela disse que não estava se referindo apenas ao poder executivo, mas a todas as instâncias de poder, e especialmente ao poder judiciário, que tem essa função aí de justamente combater a corrupção. Mas a gente continua falando sobre os atos que são alvo aí justamente de investigações por suspeitas de corrupção. Quem vai trazer detalhes aí dessas investigações e depoimentos hoje no Rio de Janeiro é Marcelo Castilho, porque é justamente investigação que termina envolvendo autoridades. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. A Operação Ponto Final é um desdobramento da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro. E hoje o alvo foi o ex-secretário municipal de Assistência Social, Rodrigo Betlin. A Polícia Federal saiu de manhã, foi em 2 endereços de Rodrigo e o encontrou na casa dele, na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. E os agentes o intimaram a prestar depoimento na Superintendência da Polícia Federal, que fica aqui no centro da cidade. Ele não era obrigado, mas foi. O depoimento dele durou cerca de 2 horas. O Ministério Público Federal quer saber a respeito de mensagens de Rodrigo Betlin encontradas em celulares de empresários ligados ao setor de transporte que foram presos por corrupção em uma fase anterior da Operação Ponto Final. Nas mensagens, Rodrigo Betlin diz o seguinte, basicamente, que o esquema de corrupção que existia iria continuar na gestão atual do prefeito Marcelo Crivella. Lembrando que Rodrigo Betlin já ocupou cargos expressivos durante o governo de Eduardo Paes. Ele foi secretário de governo e também secretário de operações sociais. E também já é investigado por desvio de dinheiro público através de uma ONG durante o governo de Paes. Rosiane? Obrigada, Marcelo, que daqui a pouquinho volta com a gente falando de outros assuntos nos corredores do poder do Rio de Janeiro. A gente segue ainda no noticiário com alvo em investigações e denúncias envolvendo autoridades, envolvendo o poder, mas quem tem detalhes para a gente agora é Carolina Pimentel, editora da Agência Brasil. Ela fala com a gente diretamente da redação, tem assuntos aí distintos, um ainda como desdobramento de investigações ali, né, Carol, sobre o senador Fernando Collor de Mello, mas tem também informação a respeito do deputado Jair Bolsonaro. Por onde que você começa com a gente aí com essas informações? Boa noite, Rosiane. Vamos começar aí sobre o senador Fernando Collor. Olha, foi suspenso na segunda turma do Supremo Tribunal o julgamento da denúncia apresentada contra ele. Essa denúncia foi apresentada no ano passado pela Procuradoria-Geral da República. Até o momento, a Procuradoria e a defesa do senador apresentaram seus argumentos, mas nenhum ministro apresentou o voto. Bem, se essa denúncia for aceita, o senador pode virar réu nas investigações da Operação Lava Jato pelos crimes de peculato, corrupção e lavagem de dinheiro. A Procuradoria acusa o senador de ter recebido 29 milhões de reais em propina pela suposta influência na BR Distribuidora, empresa aí da Petrobras. Ainda segundo a Procuradoria, além de Collor, estão envolvidos nesse suposto esquema a mulher dele e mais 8 acusados de terem atuado como operadores particulares e testas de ferro. Bem, desde o início do surgimento dessa denúncia, o senador Fernando Collor tem negado o recebimento de propina e, segundo ele, as acusações são ilações e generalidades de delatores. Agora, ainda falando de justiça, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve aí por unanimidade uma decisão da primeira instância que condenou o deputado Jair Bolsonaro a pagar 10 mil reais de indenização por danos morais à deputada Maria do Rosário.
Bem, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou Jair Bolsonaro por ter dito em 2014 que a deputada Maria do Rosário não mereceria ser estuprada por ser, abre aspas, muito feia, fecha aspas. Essas declarações foram dadas pelo deputado na Câmara e também numa entrevista a um jornal. Agora, a defesa do deputado Jair Bolsonaro argumenta que ele tem imunidade constitucional e que ele não pode ser julgado, ser alvo de ações ou de condenações por palavras que tenha dito enquanto deputado. Mas a Justiça tem entendido até o momento que essas declarações foram feitas fora do contexto da atividade parlamentar. O deputado Jair Bolsonaro ainda pode recorrer dessa decisão aí do Superior Tribunal de Justiça. Rosiane. Obrigada. Outros detalhes a gente sempre lembra para você que você confere lá no site agenciabrasil.ebc.com.br. Agora eu vou voltar a conversar com Jéssica Gonçalves no estúdio da Rádio Nacional, porque ela tem informações sobre a decisão a respeito daquele recurso apresentado por partido político que questionava a decisão do Tribunal Superior Eleitoral naquele julgamento da chapa Dilma Temer. Qual foi a decisão, Jéssica Gonçalves? Rosiane, o Supremo Tribunal Federal negou o pedido feito pelo partido Rede Sustentabilidade para anular o julgamento feito pelo Tribunal Superior Eleitoral no mês de junho, que absolveu a chapa Dilma Temer da acusação de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2014. A rede argumentava que, ao desconsiderar o conteúdo das delações premiadas da Odebrecht, o Tribunal Eleitoral teria contrariado o entendimento anterior do STF. O descarte das provas produzidas na chamada fase Odebrecht da Operação Lava Jato foi apontado pelos advogados de Dilma Rousseff e Michel Temer como fator importante para a absolvição. Na decisão desta segunda-feira, o ministro Ricardo Lewandowski considerou que o TSE aplicou de forma correta a jurisprudência e negou, então, seguimento à reclamação feita pela rede. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Agora a gente vai mudar de assunto, continuar com o repórter da Rádio Nacional, mas agora aqui ao meu lado, que é Lucas Por Deus Leon. Ontem vocês sentiram falta dele falando sobre reforma política, mas hoje ele está aqui para falar e com decisão em relação à previsão de votação a respeito àquela proposta de emenda constitucional que trata de alguns pontos da reforma, né, Lucas? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Isso mesmo. A PEC da reforma política, como você falou, a proposta de emenda constitucional já vai ser colocada em votação amanhã no plenário da Câmara dos Deputados. A decisão foi tomada agora há pouco pelos líderes partidários em reunião com o presidente da Casa, Rodrigo Maia. A proposta cria o fundo eleitoral para bancar as campanhas políticas no valor de mais de 3,5 bilhões de reais e também altera o sistema eleitoral do atual proporcional com lista aberta para o distritão em 2018 e 2020 e o distrital misto em 2022. Além dessa proposta, dessa PEC que precisa de uma maioria constitucional de 308 deputados para ser aprovada, a comissão especial também debateu hoje os projetos que não precisam dessa maioria, que não alteram a Constituição. Eles regulamentam, por exemplo, o uso do fundo eleitoral entre os partidos políticos. Tem aí uma polêmica, segundo o relator Vicente Cândido, a maior polêmica é como será a distribuição desses recursos e como que os partidos vão distribuir eles entre as campanhas, para parlamentares ou para os executivos. Além disso, esse projeto na comissão debatido hoje limita a doação de pessoa física para candidatos, limita os gastos dos candidatos nas campanhas. Portanto, essa é a segunda etapa da reforma política que pode ser votada amanhã. E ainda tem uma terceira etapa, que é a limitação do número de partidos, com a cláusula de barreira e o fim das coligações partidárias, que está prevista para ser votada na comissão na quinta-feira. Portanto, quarta-feira, amanhã, é a primeira etapa no plenário com a criação do fundo e a mudança do sistema eleitoral, Rosiane. Então não preciso nem assim ter aquela curiosidade de onde será que você estará amanhã. Amanhã eu estarei aqui no plenário da Câmara dos Deputados acompanhando essa votação. Não temos a menor dúvida disso. E vai trazer para a gente toda a discussão do plenário, como que vai ser essa conversa, esse embate, se ainda vai ter alguma alteração ali no texto, no plenário da Câmara dos Deputados. Lucas, portanto, vai trazer os detalhes para você. E agora eu sei que ele vai em outra reunião que está ocorrendo aqui para discutir outras propostas que estão em tramitação na Câmara dos Deputados, justamente a respeito de reforma política. E qualquer coisa, Lucas volta e conta pra gente também. No próximo bloco você vai conferir com a gente outras informações, a expectativa para a votação da reforma da Previdência e a decisão do governo sobre a nova meta fiscal. Daqui a pouquinho eu volto já.
Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Um dos destaques do primeiro bloco foi o fato de a Polícia Federal ter como alvo numa operação hoje o governador do Rio Grande do Norte, que negou qualquer uma das irregularidades que estão sendo ali apontadas pela Polícia Federal. Neste bloco, a gente abre já falando sobre a decisão do governo a respeito da meta fiscal. Ao longo dos últimos dias, a gente sabe que foram várias reuniões de governo, reuniões que envolveram as lideranças políticas e também os representantes do Palácio do Planalto, tanto daquele núcleo duro palaciano ali, bem diretamente ligado ao presidente Temer, que são justamente os ministros mais de área política, como também os ministros da área econômica. E aí agora a expectativa é de que o anúncio da nova meta fiscal seja feito em instantes, mas quem vai contar os detalhes para a gente, que está lá no Ministério da Fazenda neste momento, é Pedro Henrique Moreira. Boa noite, Pedro. Olá, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, aqui no Ministério, todo mundo na expectativa. Esse anúncio foi marcado para as 6 horas da noite, mas até agora não começou. O auditório aqui do Ministério, que costuma ser usado para esse tipo de comunicado, está lotado de jornalistas. Na mesa ali, que vai compor a entrevista coletiva, a gente tem as plaquinhas ali dos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Diogo Oliveira. Só que os assessores de imprensa também já estão por ali, mas os ministros mesmo ainda não chegaram. O que a gente tem são alguns números que algumas autoridades divulgaram hoje, né? O ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, disse que a revisão do déficit fiscal desse ano vai ficar em torno de 159 bilhões de reais. E o presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que recebeu do governo o valor de 159 bilhões e 600 milhões de reais. Hoje teve reunião às 3h30 da tarde com os ministros da equipe econômica e com o presidente. Durante a tarde, o Ministério da Fazenda disse que esse anúncio seria feito amanhã de manhã, amanhã às 10 da manhã. Só que aí depois, então, veio essa convocação para agora, às 6 da noite. A informação que a gente tem é que essa antecipação para hoje foi uma determinação do presidente Michel Temer, mas, por enquanto, todo mundo aqui na expectativa para ver se esses números aí divulgados se confirmam, Rosiane. Obrigada, Pedro. Então, qualquer coisa, se começar o anúncio por aí, chama a gente. Caso contrário, se não der tempo aqui nos corredores do poder, claro que você vai acompanhar no nosso noticiário, até porque daqui a pouquinho tem o Repórter Brasil. Mas a gente segue falando sobre este assunto, porque aqui no Congresso Nacional a expectativa é muito grande em relação a este anúncio da nova meta fiscal e toda a mobilização a partir daí em relação à votação das matérias que são da pauta econômica do governo. Entre elas, você sabe que a prioridade é a reforma da Previdência. E hoje o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que teve reunião com os integrantes da equipe econômica, voltou a falar justamente sobre essa pauta aqui, né, Mariana Jungmann? Boa noite. Boa noite, Rosiane Kennedy. É isso mesmo. Aliás, a gente, como o Pedro citou, tivemos reuniões hoje dos ministros da área econômica com os presidentes das duas casas e Rodrigo Maia voltou então dessas reuniões falando muito sobre os projetos que estão aqui e que já podem ajudar nessa parte financeira, projetos que já podem sendo encaminhados. Ele falou muito sobre a reforma da Previdência, mas disse que não há número ainda para aprová-la. Então, enquanto essa base vai sendo construída para aprovar a reforma da Previdência, Rodrigo Maia citou 3 projetos que são prioritários aí para ajudar na parte econômica. Um deles é a medida provisória que trata do refinanciamento das dívidas de empresas com o governo. Um novo texto sobre ela está sendo construído. Ele falou sobre a importância de aprovar essa medida provisória. A outra é uma outra medida provisória que muda a taxa de juros do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, porque com a mudança dessa taxa de juros será possível redistribuir melhor o financiamento do BNDES, trazendo mais vantagens para empresas menores. E aí, por fim, segundo Rodrigo Maia, a reoneração de vários setores da economia, de várias empresas. Segundo ele, o governo está trazendo um levantamento, vai enviar um projeto aqui para a Câmara para tratar disso, com um levantamento de quais empresas foram beneficiadas por essa reoneração, Rosiane, e que isso não se traduziu em aumentos de empregos. Vamos acompanhar o que disse Rodrigo Maia hoje. Para mim, o ideal é que a gente tivesse condição de fazer a reforma da Previdência hoje,
que a gente pudesse aprovar o refis muito parecido com aquilo que veio do governo hoje, que a gente pudesse aprovar a TLP, que é uma sinalização espetacular para o mercado, que a gente já pudesse começar a discutir a remuneração para 2018, separando as empresas que geram emprego daquelas que não geram emprego. Então, essa é a minha agenda e acho que se a gente conseguisse essa agenda, que eu sei que ela, nesse curto prazo, a Previdência não é possível, pode ser possível daqui a algumas semanas, talvez não fosse necessário nenhum aumento da meta. Pois é, Rosiane, então, e o presidente do Senado também falou sobre a importância de trazer mais dinheiro para a economia, porque disse que os parlamentares não estão dispostos aí a aumentar impostos, então o governo tem que fazer cortes e aumentar a arrecadação em outras áreas mesmo. Na declaração que ele gravou com a imprensa, ele ressaltou inclusive essa questão dos cortes, dizendo que era um compromisso, né, Mariana? Exatamente, ele disse que só há essa possibilidade de aumento da meta de déficit, né, fiscal, porque há também o compromisso do governo com os cortes no orçamento. Olha, hoje quem também deu declarações a respeito desta situação econômica e sobre o apoio ao governo para poder justamente trabalhar para a aprovação dessas matérias econômicas aqui no Congresso Nacional foi o senador Aécio Neves, que é do PSDB. Aécio teve uma reunião hoje com o presidente da República, Michel Temer, para decidir e discutir uma situação específica da CEMIG lá em Minas Gerais, né? A situação que está da companhia de lá de Minas Gerais. Mas, quando ele saiu, ele falou também sobre o apoio do PSDB ao governo. Ele voltou a afirmar que o PSDB vai manter o apoio ao governo Michel Temer. Isso porque o partido apoia a reforma da Previdência e outras medidas da pauta econômica. Ele ressaltou justamente que com a continuidade desta pauta econômica, o PSDB segue apoiando, independentemente de ter cargos ou não na esplanada dos ministérios. O PSDB que tem 4 ministérios e a gente lembra que depois daquela votação sobre a denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, aqui no plenário da Câmara dos Deputados, a bancada do PSDB na Câmara rachou. Metade votou pela rejeição da denúncia, outra parte votou justamente pela continuidade e isso gerou uma pressão entre partidos da base aliada para que o PSDB perdesse cargos. Aécio Neves ressaltou que, independentemente de cargos, o partido vai continuar neste apoio ao governo Temer na agenda econômica que está sendo pautada. E sobre essa ampliação do déficit sobre a meta fiscal, ele disse que não é o cenário ideal, mas é preciso, no entanto, ter um cenário realista em relação à situação econômica do país. A gente segue falando aí dessa relação política e também economia, mas voltando à redação da TV Brasil em São Paulo para conversar com Vanessa Casalino, porque lá em São Paulo uma das formas de buscar recursos para os cofres públicos é com privatizações e uma das áreas aí transportes, né, Vanessa? É isso mesmo, Rosiane. O edital de chamada pública para a privatização de 24 terminais de ônibus aqui da capital vai estar publicado no Diário Oficial de amanhã. Esses terminais são usados diariamente por mais de 700 mil passageiros. A administração do prefeito João Dória avaliou que gerir os 24 terminais é muito caro. A manutenção desses locais custa por ano para a prefeitura 130 milhões de reais para uma receita que alcança 7 milhões e 100 mil reais, de acordo com dados do município. Agora há pouco, na sede da Prefeitura de São Paulo, os secretários municipais de Transporte, Urbanismo e de Desestatização anunciaram o envio do edital para a publicação e detalharam o assunto. Eles explicaram que a expectativa é de que a concessão dos terminais traga redução de custos, além de permitir que eles sejam reformados e modernizados. Inicialmente, a concessão será realizada com 3 terminais, escolhidos para serem os chamados projetos pilotos. A concessão prevê que a iniciativa privada tenha o controle da operação, manutenção e exploração do terminal de ônibus. Além disso, vai ter de fazer obras de reforma e modernização também no entorno dos terminais, em um raio de 600 metros. Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino. E agora vamos novamente à redação da TV Brasil no Rio de Janeiro, conferir outras notícias com Marcelo Castilho, também aí justamente nessa busca de recursos para os cofres públicos. Marcelo. Bom, Rosiane, o BNDES anunciou agora no fim da tarde o nome do consórcio vencedor
para disputar fazer a modelagem de privatização da SEDAI. O consórcio formado pelas empresas Fator, Concremate e Vernalha Guimarães e Pereira foi o que ganhou. A proposta vencedora foi de R$ 6.787.000, deságio de 75% em relação ao valor máximo da licitação, que era de 27 milhões. Lembrando que o leilão da SEDAI chegou a ser embargado na Justiça, mas a liminar que impedia isso foi cassada no final de semana e teve esse pregão eletrônico no dia de ontem. 11 dos 26 consórcios que estavam pré-habilitados pelo BNDES apresentaram proposta nesse pregão. E agora o consórcio vencedor vai ter 7 meses para elaborar um estudo de mostrar a modelagem de desestatização da SEDAI. O contrato com o consórcio vencedor deve ser assinado nas próximas semanas. Rosiane. Obrigada, Marcelo Castilho. E agora eu volto a conversar com Mariana Jungmann aqui ao meu lado, porque hoje teve um debate que ainda promete muita polêmica aí pela frente, que é a respeito do desempenho de servidores públicos, uma discussão que pode resultar em termos de pauta, de projeto, né, Mariana? Até naquele debate sobre a possibilidade de demissão de servidores públicos. É isso mesmo, Rosiane. Foi uma discussão em torno de um projeto da senadora Maria do Carmo Alves, que trata da possibilidade de demissão de servidores públicos que não atingirem ali uma meta de desempenho. O projeto original dela prevê que esses servidores seriam avaliados pela chefia imediata deles e aí poderiam ser demitidos se não atingissem um desempenho mínimo. Mas o relator do projeto, o senador Lazier Martins, já disse que pretende botar uma comissão e essa avaliação ocorreria anualmente. A gente sabe que os servidores não são a favor disso e alegam que o problema do serviço público está nos cargos comissionados de pessoas que são apadrinhadas políticas. É a briga que ainda vai por muito tempo aí pela frente. Mariana, boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. Até amanhã.